Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. A gente vai contar o que, amor? Quando a Bianca se apaixonou por mim. Não, como nós nos conhecemos. Então, Senta que lá vem história. a gente se conheceu no aniversário de um amigo, um aniversário surpresa. E quando eu tava lá, essa minha amiga, ela falou assim pra mim que ela tinha sentido de apresentar um moço pra mim. Ela não ia falar muita coisa dele, ela só ia falar o nome e ia permitir que eu conhecesse melhor. A gente tinha uma história muito parecida e que ela sentia que poderia dar certo, enfim. E aí, ela disse que ele iria chegar e nada desse menino chegar. Eu tava na minha. Para ser besta, eu tava na minha, enfim. E quando foi umas 4 horas da tarde, eu só ouvi o pessoal indo pro portão e ela tinha dito que ele tinha chegado. Ele chegou e se apaixonou por mim. Mentira, foi assim. Eu não queria ir pra festa, eu não tava na... Vai ir. E um amigo começou a falar, não, vamos e tal, vamos, vai ser legal. Falei pra ele, tá bom, vamos. Chegou lá, eu não sabia de nada, absolutamente nada. Era só o aniversário de uma amiga, tal, ia até a tocata com o pessoal da igreja, mais nada. Abriram o portão, eu com meu instrumento, lindamente, maravilhosamente, adentrei a casa. Quanto a meliante, fez assim, ó. Nossa! Mentira! Já começou a mentir, inventa essa história de que eu ganhei pessoas. Mentira. Mas não foi assim. Foi Bom, sim. Ele chegou lá e tava todo mundo junto, era um movimento da igreja, mas não tinha dado espaço ainda pra conversa nenhuma. E ele, gente, ele tocava só assim, ó, de rabinho de olho pra mim, que eu tinha percebido. Mentira! Eu tô falando sério. Não é mentira isso, não, para você. Ah, lógico que não. Tá se achando? E aí, gente, e começamos a conversar, né? E rolou um papo muito legal, né? Não, foi legal. Rolou um papo muito legal, assim, de amizade mesmo. Uma coisa, assim, muito natural, uma coisa muito tranquila, que acabou acontecendo mesmo. Foi realmente os caminhos de Deus pra nós. Porque a gente, não tanto eu como ele, a gente tava num momento que a gente queria ver o que Deus queria pra gente. Tranquilaço. Então, assim, foi uma coisa que as nossas conversas, elas se encaixaram muito. Foi uma coisa, assim, surreal. E aí, enfim, naquele dia, aconteceu um fato bem engraçado. E tava bem no finalzinho da festa, né? E tinha um Já moço tinha lá. acabado, só tinha gente só. E tinha um moço, ele falou com a Geu e falou assim, essa é sua noiva, não foi? Foi. E aí ele falou assim, não é minha noiva não. Ele falou assim, se não é, então vai ser. Aí foi engraçado, porque um olhou pra cara do outro, tipo, né, a gente acabou de se conhecer. Não teve muita reação, né? E aí naquele dia, gente, falar pra vocês, eu ia ir embora, só que eu ia de condução. Parei a nossa conversa e falei, olha, eu tenho que ir embora. Aí ele falou assim, Não, pode deixar que eu chamo nossos amigos e eu levo você na sua casa, né? aí eu avisei minha mãe, naquela mesma hora, que tinha um moço X, que tava com nossos amigos e que ele ia me levar Que em casa. moço, hein, gente? Ai, começou. Aí, estou eu lá na cozinha e de repente só ouço... O que era? Esse aqui, no maior papo, gente, com o meu pai. Maior papo. E Sogrão sentado... curtiu, sogrão Como curtiu. você tava sentado no sofá? Mostra aí pro pessoal. Nem lembro. Folga, assim, esticadão. Tirei o tênis, pus o pé na mesa. Era dele, sabe? Um dia, a gente tinha tirado foto com o pessoal e aí ele falou assim, depois você passa, pega meu número e passa essas fotos. E ele falou isso pra mim. Aí eu falei, tá bom. E era o que, gente? Conversinha fiada pra pegar o meu número sem precisar assim, dar o braço a torcer. Sempre fui sério, gente. Sempre fui difícil. Mentira. Aí o que eu fiz? Peguei e mandei as fotos pra ele. E só. Assim. Não, mandei as fotos, falei, é isso, Deus abençoe e tudo. E aí ele começou a puxar as unhas. Eu falei, você vai trabalhar amanhã e tudo, né? Você vai acordar cedo. Aí ele falou assim, Não, imagina, eu tô sem sono e tudo mais. aí eu, tá querendo conversar mais, beleza. Aí quando foi no dia seguinte, na segunda-feira? Na segunda-feira eu fui pro trabalho. Dei um bom dia pra ela. Aí ela chamou, me retribuiu o bom dia e a gente começou a conversar. E aí, do nada, a gente, tipo assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E aí, continuamos conversando. E um belo dia, eu fui dormir na casa dessa nossa amiga que nos apresentou. E nesse dia ele foi pro ensaio, né, da igreja, em outro lugar. Aí depois eu falei, preciso congregar, onde eu vou? Aí eu falei, vou na Aracaré. Eu tava nessa igreja, né, do Aracaré. Então, nesse dia, quando foi à noite, assim, no culto, já tava metade do culto,
essa minha amiga pegou e falou assim, Olha ele aí, ó, o Ageu tá na igreja, ele chegou, ele tá aí. Eu falei, não, você tá de mentira, não, brincadeira. Antes a Porque- história do carro na rua. porque no mesmo Conta. dia, à tarde, a gente tava na rua e ela falou pra mim. Olha o Ageu vindo aí, olha, é o mesmo carro dele, era o mesmo carro dele. Aí, gente, eu não sei, fiquei nervosa na hora, você acha que Tava era... gamado. Não. Tava gamado. E aí meu Deus do céu, ela falou assim, não, eu tô brincando. E daí quando ela foi falar isso pra mim no culto, eu não acreditei. Mas, de repente, quem tava vindo era... Eu falei, vou levar vocês pra casa dela. A gente ficou lá, a gente combinou de ir na minha comum, na reunião de jovens, no domingo. No dia seguinte. seguinte. Era isso, foi num sábado. Isso ia ser no dia E seguinte. depois a gente conversando, eu falei, tô com a caixinha de padrinho aqui. Ela, deixa eu ver. Aí assim, umas coisas que eu tenho muito ciúme são minhas gravatas. Eu amo gravata. E aí, beleza, ela abriu a caixinha de padrinho Nossa, que gravata Lá no bonita. portão. no portão. E abriu a minha gravata, que tava embrulhadinha, bonitinha. Peguei o bombom, gente, tipo assim, abusadérrimo, Se ela sabe? comesse meu bombom, eu vou de Peguei a voadora, né? caixinha, abri a gravata e tal. Aí a gente se despediu, ele me deu um abraço. Aí foi engraçado essa parte, porque ele me deu um abraço e foi pro Vai lá, carro. E aí eu achei que ele ia embora. Daí eu vim fechando o portão da casa da minha amiga. Ele falou assim, não, calma que eu vou voltar pra se despedir de você. Ela meteu louco, tipo, ela falou, vou fingir que eu não tô interessada. Mentira. Virou as costas e foi embora sem dar tchau. Eu falei, oxe, tá louca? Ele já tinha me abraçado, já tinha se despedido, já tinha me saudado e voltou pra fazer o quê? Mentira, gente, eu não tinha dado tchau. Tinha assim, ele voltou pra guardar a caixinha no carro e aí eu achei que ele ia embora. Daí ele pegou, não, eu não me despedi ainda. Ele voltou, me deu um abraço e foi pra casa dele. Se derreteu com o meu abraço. Não, Ai. não. Eu? Lógico, foi você. Fala o que você falou ontem pra mim. Eu? Que foi depois do abraço que você falou? Vixe, me ferrei, não foi? Não, depois que eu abracei, que eu vi que ela ficou doente, eu falei, me ferrei. Vou ter que casar. E no dia seguinte, a gente se encontrou lá na comum dele de manhã, no culto de manhã. E depois a gente ia almoçar na casa dele. O que a gente fez depois da reunião? A gente foi pra onde? Foi pra minha casa, né? E aí, como que foi? Conta essa história agora, porque é só Aí vez ela de falar. comeu igual um dragão. Não, amor, sem contar a história da sua mãe agora. Ah, tá, você quer saber a história da minha mãe? Foi assim. Minha mãe, ela sempre foi intuitiva. Sempre sentiu as Sempre coisas. sentiu as coisas e, tipo, o que ela falava acontecia. Eu costumava chamar ela de boquinha de profeta. Uma vez eu tinha uns 14 anos, fui andar de skate e ela falou, você não vai andar de skate! Eu falei, eu vou. Eu caí e quebrei o braço. Boquinha de profeta. Aí a boquinha de profeta virou pra mim e falou assim, nossa, que morena linda. Eu, menos, mãe, ela vai sentir. Eu tava lá fora, na área com os nossos amigos, que a gente tava com um casal de amigos, e eu só ouvia as risadas e, tipo, ele e a mãe dele. Mas eu sabia que era alguma coisa referente a mim. Aí, beleza, meu pai tava bem de saúde na época, né? A minha mãe falou pro meu pai, nossa, tem que ver que morena linda que tá aí, que não sei o que. O Agil vai casar com ela. Eu falei, mãe, você tá louca? Como que você fala? Ela vai escutar. Ela, não, Agil, essa daí vai ser sua esposa. Eu falei, minha mãe nunca foi de usar droga, agora tá usando droga. Não é possível. Rapaz do céu. Aí, gente, Se depois cumpriu que a boquinha... a gente almoçou tudo. E foi, nossa, foi um dia... Foi um dia muito gostoso, né, amor? Foi um domingo muito bom mesmo, Foi assim. muito- Quando a gente terminou de almoçar, a mãe dele tava conversando com a minha amiga, ela tava chorando. Aí eu não entendi, ela tava olhando pra mim e chorando, olhando pra mim e chorando. Aí eu cheguei perto e falei, o que foi? Aí ela pegou e falou assim, vem cá. Ela falou mais ou menos assim, esse é só o primeiro domingo que você tá aqui, o primeiro domingo de muitos, porque você vai fazer parte da nossa vida. Pensou e chorou. E foi bem assim, tocante assim, esse momento, porque foi uma comunhão mesmo que surgiu ali na hora. Eu vi que Deus já estava começando a criar os caminhos. E a gente almoçou e a gente foi congregar à tarde. Quando acabou o ensaio, sempre tem um lanche, né? O ensaio dos músicos e tudo, tem um lanche no final do ensaio. E aí, depois que a gente conversou, eu fui ao banheiro, deixei meu celular com ele. E eu e a minha amiga, a gente foi ao banheiro. E lá meu nariz começou a sangrar. E aquilo pra mim era normal, mas eu aproveitei a situação, né? Para ver como seria a reação dele, né? Porque a gente vai testando. E quando eu cheguei lá na frente da igreja, que ele tava conversando, tinha um pessoal lá. Falei, nossa, que feio isso, né? Sangrando. É sério? Falei pra ela, não, tem que ir pro hospital, o que você tá sentindo? Eu perguntei o que ela tava sentindo. Aí você tudo falou mais. o quê? Ela falou, não vou pro hospital não. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, se você passar mal aqui, sua mãe vai me matar. Eu vou te levar nem que seja no colo, se for preciso.
Aí ela se tipo, sentiu toda, nossa, vai me levar no colo. Ai, besta. Aí ele ficou todo preocupado, tia. Ele ficou todo preocupado, assim, sabe? E aí eu achei bonitinho, assim, sabe? Ele preocupado com aquela situação. E eu com um tolete de papel no nariz, aquela cena horrível. Aí ele falou assim, não dá pra gente ficar no culto, vamos embora. A gente chama nossos amigos. E daí ele pegou e falou assim, Não, vai na frente porque seu nariz tá sangrando. Tipo, nada a ver. Não, gente, ó, Nada a ver. na época, presta atenção, na época, Não adianta a situação não tava muito boa, né? Deus tinha preparado um carrinho bom e tal, mas o carro não era aqueles carros que tomavam banco atrás e tudo mais. Então eu falei pra ela, filha, você vai na frente, depois você toma o banco e fica com o nariz assim. Nada a ver. Entendeu? Só que ela acha que eu quis me aproveitar da situação. Coisa feia. no caminho, a gente voltando pra casa, nossos amigos atrás. E aí, de repente, o rádio tava ligado e começou a tocar a música, assim, da nossa história, que é a Foi Purple. ela que pôs no celular. Música da nossa história. E aí, gente, ele passava a marcha. Marcha, coloca a mão aqui, assim. Passava a Tá, marcha. mas não é direção E inglesa. tipo assim, ó, desse jeito. Tava dando um tipo, soco pra ver se ela tava desmaiada. eu fiquei assim, eu juro, eu fiquei uns minutos assim, o que esse menino tá toda hora encostando na minha mão? Aqui tá a marcha, a pessoa entra no carro apertadinho e faz assim, não dá. E ele encostando na minha mão, eu falei, que acho que é isso, meu Deus? Aí ele pegou, encostou e tipo, meio que encostou o dedinho dele, a gente pegou e ficou assim. De repente tava assim, né amor? E depois tava com a blusinha dada lá. A gente pegou, voltou pra casa, a gente foi pra casa dele assim. E aí naquela noite a gente conversou bastante. E eu falei com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, já que ele vai te trazer em casa com o amigo de vocês e tudo, convida a mãe dele pra poder comer uma pizza aqui em casa. E assim foi, daí eles foram pra casa, né amor? Você acha que ia pedir uma pizza? E aí a minha sogrinha pegou e falou assim, senta na frente, pode ir na frente. E eu fui na frente, a gente voltou como você me levou pra casa? Assim, no carro. E aí, lá a gente comeu pizza, né amor? A pizza tava boa, faz tempo que você Oramos. não paga uma pizza, né? É. Comemos, oramos, foi muito gostosa aquela noite. A mãe Pois. dela contou cada podre, gente. Depois daquele dia, a gente começou a conversar cada vez mais, e assim foi acontecendo. Aí teve um determinado dia que eu ia pra faculdade e eu tinha combinado com a minha amiga Helena, tá? Da gente se encontrar pra gente poder ir seguir o caminho, né? O trajeto até chegar à facu. E naquele dia, quando eu tava, tipo, praticamente pronta, ela mandou falando que ela não ia mais. E eu fiquei na hora, eu fiquei assim, ai, que saco, eu não acredito, né? Me arrumei cedo pra isso e tudo mais. Tudo E aí, desculpa pra se alguma encontrar coisa com no meu coração falou, você vai ver ele, você vai encontrar com ele. Por quê? Enquanto a gente passava pelo mesmo caminho, só que enquanto eu ia pra faculdade, ele tava voltando do serviço. E a gente passava exatamente pelo mesmo lugar. A gente já tinha até brincado e falado, já precisa a gente se esbarra, né? Qualquer dia. Ele falou assim, olha, eu tô chegando na estação. Aí eu falei, eu também tô chegando. Aí eu falei, você quer que eu te espere pra gente, né, pra te dar um oi, pra te saudar? Ele falou, ai, não, você tem certeza que você vai me esperar? É sério que você vai me esperar? Eu falei, sim, eu espero. Ele, então tá bom. Aí, gente, ele me mandou gif no dia, muito engraçado. Ele, tipo, correndo do trabalho até a estação, tipo, correndo, assim, pra mostrar que ele tava chegando, tipo, pra eu não ir embora. Foi? Ele lembra disso. Aí, gente, eu o que lá... a gente submete, né, gente? E, tipo, eu lá na estação, esperando ele chegar, lá numa multidão, de repente aparece quem? O príncipe encantado. Não era eu, tá? Eu apareci depois. Olhei pra ela assim, aí tocou uma musiquinha, eu fiz assim, Fala logo, sério. oi! É. Não foi assim? Ah. Deu um abraço, né? Ele pegou minha mão assim, né, amor? E a gente continuou conversando. E, tipo, o que você sentiu, assim, naquele Não momento? sei, parecia tão natural, parecia que a gente se conhecia há anos, sei lá. Ao mesmo tempo parecia que a gente tava namorando. Aí depois, eu não sei, tipo, foi uma coisa muito, sei lá, eu acho que só voltando no dia mesmo pra explicar. Foi. É, né? Eu sabia que era, assim, que era um plano de Deus, no fundo, porque Deus já tinha mandado muitas palavras na igreja, eu já tinha buscado muitas palavras, porque no meio desse tempo, né, que a gente tava conversando, que a gente tava numa amizade, tanto ele como eu, a gente tava, assim, buscando na parte de Deus mesmo, orando bastante, pra saber se era da vontade de Deus. E até aquele momento tinha muita paz, tinha muita, assim, muita comunhão, muitas confirmações de que aquilo era pra acontecer, de que aquilo ia dar certo, né, amor? Sim. De repente a gente tava falando de futuro e do nada do nosso futuro juntos. Conheci não, quando a gente começou a falar em relacionamento, né, começou a cogitar o casamento, eu falei pra ela, ó, eu sou um mero estagiário, que olha pra mim, vê meu carro, vê o jeito que eu ando, que eu me visto, acha que eu tenho alguma coisa, eu não tenho nada. Aí ela falou pra mim assim, a condição não é nossa,
A condição é de Deus. Então, se for da vontade dele, ele vai criar caminho e as coisas vão se encaixar. E realmente começou a encaixar. As coisas começaram a andar, eu fui promovido, mas colocando na ponta do lápis não dava pra gente fazer Tanta coisa. a casa assim. que a gente mostrou pra vocês no vídeo. Não dava pra fazer todas as coisas que Deus preparou que a gente fizesse no casamento. Tudo na nossa vida foi preparação de Deus. Foi uma coisa que virou da água pro vinho. No dia que a gente marcou o casamento, a mãe dela olhou pra mim e falou assim: olha, você entrou na família da prova. A gente passa a prova, mas nunca Deus deixou de segurar a nossa mão. Atrás de uma prova vem uma grande vitória. Na semana seguinte que a gente marcou o nosso casamento, o meu pai veio passar por uma enfermidade muito complicada. E foi até mesmo essa enfermidade que acabou levando ele ao falecimento. Deus permitiu que ele pudesse ver, que ele pôde ver a minha despedida na reunião de jovens, né? Só que a parte mais difícil da minha vida foi não ter ele no meu casamento. Pra resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, Deus preparou que a gente casou, viajou, voltou de viagem. Eu pude ver meu pai, abraçar meu pai. E não passou muitos dias, ele deixou a gente. Ele nos abandonou materialmente falando. E hoje eu sou o que sou, primeiramente Deus e depois a ele. Porque ele me ensinou a ser o homem que eu sou. Ele não pôde estar no dia do nosso casamento, a gente teve que segurar toda essa barra na semana mesmo. A gente sabia que a gente ia passar por prova, por lutas. Lutas que não são vistas através de fotos do Instagram, de vídeos e nada disso. Mas graças a Deus a gente passou por tudo, juntos, de mãos dadas. E vencemos. Estamos casados, muito felizes, porque Deus tem trabalhado imensamente a nosso favor, né, amor? Sim, com certeza. Bom, gente, esse é um vídeo pra gente ficar feliz, né? E contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Essa história é longa, mas que tem muito amor. Eu quero dizer pra vocês com tudo isso, não é só pra vocês saberem um pouco da nossa vida, de como a gente se conheceu, mas é pra vocês entenderem que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que a gente passou antes da gente se conhecer, tudo que a gente passou depois, a partir do momento que a gente se conheceu, tudo teve um porquê, tudo teve um aprendizado. A gente aprendeu muita coisa, né, amor? A gente passou por muita coisa, mas a gente fortaleceu muito a nossa fé. E além de esposa e esposo, somos eternos amigos, né? E assim, parece duas crianças morando numa casa. É verdade. E não esquece de deixar suas sugestões pro próximo vídeo. Gente, obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de curtir, deixar o seu likezinho, que é bem importante pra nós, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E é isso aí, gente. Tchau! Falou!